Segundo livro das Crônicas, capítulo 22. Nós vamos ler os versos 10, 11 e 12. Segundo livro das Crônicas, capítulo 22. Vamos ler os versos 10, 11 e 12. O tema dessa mensagem, inclusive aqui alguns já ouviram alguns anos atrás: gerados e guardados para um propósito. Vamos declarar esse tema? Gerados e guardados para um propósito. Então, antes de ler o texto, deixa eu te dizer como essa mensagem nasceu. Essa mensagem nasceu num acampamento de carnaval no ano de 2007. Eu estava nesse acampamento na cidade de Correntes, A nossa igreja realizava acampamentos de carnaval. Naquele ano foi em Correntes. E em um dos cultos, o mover de Deus estava acontecendo, As pessoas estavam ali quebrantadas. E Deus me lembrou esse texto que nós vamos ler agora. E eu senti o Espírito Santo dizendo: Marcos, eu vou te esconder, e você vai entender por que eu estou dizendo isso. Eu vou te guardar, porque você foi gerado para um propósito. E eu vou te esconder em um lugar no meu coração, não era um lugar físico. Eu vou te esconder em um lugar no meu coração, para que você não seja destruído. E eu lembro que Deus me disse: agora eu quero que você lave os pés de todos os pastores que estão aqui. Nós fazíamos nessa época, fazíamos parte da comunidade evangélica Querigma, e todos os pastores estavam lá, obreiros em função pastoral. E naquele momento do mover do Espírito, eu não entendi o que é que Deus estava fazendo, mas eu fui obediente. E eu então lavei os pés de todos eles ali. Nem foi preparado, Eu peguei um pouco de água, simbolicamente, e lavei os pés de todos os que estavam lá. 2 meses depois, passou-se o mês de fevereiro, era carnaval, fevereiro, março, final de abril, o Senhor então nos guardou em seu coração. E essa é uma história que a gente sempre conta. Então, nós passamos 3 meses em casa, escondidos, sem exercer o ministério, sem pregar, sem convites. Pode baixar. Nós ficamos em casa durante aqueles 3 meses orando, e esse foi o tempo de gestação, de gravidez, para que o CCA nascesse dia 5 de agosto daquele mesmo ano. Então, essa palavra, ela tem tudo a ver comigo e com Cristiane, com o nascimento do CCA, com todo um processo que Deus estava fazendo na nossa vida. E muitos anos depois eu escrevi a palavra, e eu acho que eu já preguei essa palavra aqui umas 3 vezes, no CCA. Inclusive tem uma história bem engraçada com essa palavra, porque depois que eu ministrei, ela foi repetida nas células na semana, Eu não lembro qual foi o ano. E nesse dia, nessa semana, eu e Cristiane fomos juntos fazer supervisão em uma célula, que é bem pertinho da nossa casa, na rua São José, que era a célula Unidos em Cristo da nossa irmã Lenildes. Não sei se ela está aqui, mas sempre que eu encontro com ela, a gente lembra dessa história. E quando eu entrei na célula com Cristiane, ela disse: meu Deus do céu, logo os 2. E era ela que ia facilitar a palavra naquele dia. Ela ficou tão nervosa, gente. Deu um pigarro nela, que ela não conseguia falar. Ela ficava... E daqui a pouco ela começou a facilitar a palavra. E em vez dela dizer, que vocês vão ver aqui no texto, a rainha Atalia, Lenildes só dizia a rainha Atalaia. Porque a rainha Atalaia e eu, Lenildes, Atalia. Ela não via, ela estava tão nervosa. Eu disse: Cristiane, é melhor a gente ir embora, porque ela não vai conseguir terminar isso aqui, Não vai dar certo isso aqui. A gente se despediu do pessoal, e saímos. Então até hoje, quando eu encontro o Lenildes: e aí, Lenildes, e a rainha Atalaia, como está? Então essa palavra
né? É a que eu ministrei, acho que em 2015, depois eu ministrei em 2019. Talvez essa seja a terceira ou quarta vez que eu ministro essa palavra. E eu senti, né, que eu devo transformar essa palavra em um livro. Então talvez esse seja o meu primeiro livro, né, que vai ser gerado através dessa pregação, né, porque realmente essa palavra tem tudo a ver comigo, com o Cristiano e com essa igreja. Então vamos lá. Segundo livro das Crônicas, capítulo 22, versos 10, 11 e 12. Quando Atalia, não Atalaia, quando Atalia, mãe de Acasias, soube que seu filho estava morto, mandou matar toda a família real de Judá. Mas Jeosseba, filha do rei Jeorão, pegou Joás, um dos filhos do rei Acasias, do rei Acasias, que iam ser assassinados, e o colocou num quarto, junto com a sua ama. Assim, Jeosseba, filha do rei Jeorão, mulher do sacerdote Joiada e irmã de Acasias, escondeu Joás de Atalia, de forma que ela não pôde matá-lo. Verso 12, 6 anos ele ficou escondido com elas no templo de Deus, enquanto Atalia governava o país. Atalia, ela é filha de Jezabel. Então, por aí você, né, já entende um pouquinho da linhagem e da questão espiritual. Então ela era filha da rainha mais perversa, idólatra, manipuladora, controladora que o reino do norte teve, porque nessa época o reino estava dividido. Então Jezabel, ela se casou com Acabe e eles acabaram, né, com o reino do norte, com a idolatria, com o culto a Baal. E o profeta Elias foi levantado para confrontar Jezabel e os profetas de Baal. Então você encontra toda essa história no livro dos reis, né, primeiro livro dos reis, capítulo 18, 19, 20, 21, e vai até segundo reis, tá? Estou fazendo aqui só um resumo para você entender quem era Atalia. Então ela era filha de Jezabel e ela carregava o DNA, não apenas biológico. Nós carregamos o DNA dos nossos pais, né, em nossos cromossomos. Nós temos o código genético dos nossos pais. Nós parecemos com os nossos pais, né, fisicamente. Até no temperamento nós nos parecemos com os nossos pais. Mas além disso, nós carregamos uma carga genética espiritual. Nós carregamos uma herança espiritual. Então os filhos muitas vezes estão reproduzindo pecados dos seus pais. Existem espíritos familiares que perseguem famílias. Eu não sei quem lembra aqui da época que haviam famílias na nossa região que eram tidas como famílias de assassinos, de pistoleiros, que a gente chamava, né? Pistoleiros. Uma família matando a outra. Famílias que alimentavam o ódio. Não sei como é que está hoje a situação, mas eles se matavam e foi gerações assim. Alguém sabe dessas histórias? Famílias, por exemplo, que repetem o espírito de prostituição. Os avós eram prostitutos, os pais, os filhos e assim. Um espírito de prostituição. Às vezes é de falência financeira. Ou seja, famílias que repetem um quadro espiritual por conta de uma perseguição espiritual. Então aqui nós temos a filha de Jezabel, agora no verso 10, quando ela soube que Acasias, que era o rei, que estava naquela época reinando, quando ela soube que o seu filho estava morto, ela mandou matar toda a descendência real. Eram os seus netos. Imagina esse tipo de avó. Porque uma avó, quantas avós temos aqui? Quem é vovó aqui? Avós. Algumas poucas, né? Porque nossa igreja é de uma faixa etária um pouco mais baixa, então muitos aqui ainda nem são pais, né? Eu ainda não sou avô, né?
Imagino que quando eu seja avô, né, eu vou realmente curtir muito. Por quê? Porque os avós desempenham esse papel, né, de curtir, de mimar, de dar presente, né, de dar dinheiro. Essa é, digamos, o que os avós deveriam fazer, e não criar os filhos, né? Avós não foram feitos para criar. Quem foi feito para criar filho foi pai e mãe. Agora imagina uma avó matando seus netos. Era endiabrada, endemoniada, igual a mãe dela, porque Jezabel era desse tipo também. Então Atalia e Jezabel, certo? Elas representam o ataque demoníaco, satânico, contra todo filho de Deus. Todo filho de Deus, e aqui nós temos, né, filhos e filhas. Todo filho de Deus, toda filha de Deus vai ser perseguido, espiritualmente falando. Você vai sofrer ataques. Você vai sofrer contra-ataques, setas do maligno. E não é algo, queridos, superficial. É algo que muitas vezes vem para matar. Matar espiritualmente, tá? Eu estou falando. E às vezes até fisicamente. O primeiro missionário na nossa região, Dr. George Butler, ele foi ameaçado de morte. E só não foi morto por um capanga, pistoleiro, que chamava assim, contratado, né, por uma outra pessoa. Isso está no livro A Bíblia e o Bisturi. Porque ele estava acompanhado de um primo meu, olha que honra, né? Cadê Cleiton? Um Vilela. Mas Vilela legítimo, né? Eu estava brincando com o Cleiton que tem os Vilela que não são legítimos e tem os Vilela legítimos. Então, Né Vilela era um primo meu, por parte do meu pai. E Né Vilela, ele se jogou na frente do pastor, George Butler, que era o pastor da igreja de Canhotinho, presbiteriana de Canhotinho, presbiteriana central aqui de Garanhuns. E ele foi morto. Né Vilela deu a vida pelo seu pastor, pelo evangelho, que estava sofrendo perseguição por causa da pregação do evangelho. Então, às vezes, até morte física pode acontecer, mas eu quero dar essa ênfase à perseguição espiritual que nós sofremos. Talvez você não está entendendo por que tanta pressão contra a tua vida. Pastor, depois que eu me converti, eu já vi gente dizendo isso para mim, depois que eu me converti, a coisa fedeu, piorou. É ataque de todo lado, é pressão, é tentação, é perseguição. Eu sofro perseguição em casa, no trabalho. Gente, tem pessoas que, por saber que eu sou crente, que eu sou pastor, elas me detestam de graça. Eu nunca fiz nada com elas. Quem aqui já se identifica com isso? Alguém que só porque você é cristão, temente a Deus, servo de Deus, filho de Deus, essa pessoa te detesta. Eu falo com elas todos os dias, eu cumprimento, mas eu sei que elas estão, esse crente safado, esse pastor, aí já mistura com política. É uma coisa séria hoje, né? Já mistura com eleição, assim, é uma coisa horrível. Mas isso, irmãos, por trás, a gente não pode ver só a pessoa que está nos perseguindo, que está nos caluniando, né, que está chateada conosco, com raiva da gente, sem nem saber porquê. Existe por trás uma guerra espiritual. Atalia e Jezabel, que eu vou usar de modo, certo, intercambiável. Tanto Jezabel quanto Atalia é o mesmo demônio, tá? É o mesmo principado maligno que tenta matar os filhos de Deus. A perseguição, o ódio, irmãos. Jesus disse: olha, não fiquem espantados, porque vocês serão odiados. E tem crente que está achando que está num parque de diversão. Nós estamos num campo de batalha, meus queridos. Nós temos que ter discernimento. Nós não podemos ficar usando armas naturais. Imagina se eu fosse usar armas naturais com essas pessoas, tirar satisfação com elas. Por que você não fala comigo? Por que você está com a cara feia para o meu lado? Não, eu sei que por trás tem
coisa espiritual. Eu tenho que estar atento ao ambiente que eu trabalho, onde eu estudo, até o ambiente da nossa família. A tua casa, às vezes, o ambiente de família é pesado. Você tem que estar atento. Então, vamos ler aqui só 2 versículos de Paulo, que abre os nossos olhos para a gente ir para o ataque mesmo. Como que Jezabel ataca os filhos de Deus. Olha o que Paulo diz em 2 Coríntios. Não está no slide, tá? Você vai ter que abrir sua Bíblia. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 11. 2 aos Coríntios, capítulo 2, verso 11. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. A palavra desígnio é plano, é algo traçado. Paulo está dizendo que Satanás tem um plano. O inferno tem um plano traçado estrategicamente. Olha o outro texto que eu quero ler com vocês, Efésios 6, 11. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, verso 11, também não vai estar aí. Os próximos versículos não estarão projetados, tá? Efésios 6, 11, anote para você ler depois. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. A palavra cilada aqui é metodeia, de onde vem a palavra método, estratégia. Satanás é estrategista. Ele sabe como nos tocar. Ele sabe como nos atingir. Ele sabe tanto os nossos pontos fortes quanto os nossos pontos fracos. Ele sabe as áreas que nós estamos vigiando e as que não estamos. Ele sabe nossas vulnerabilidades. Um dos títulos de Satanás é a antiga serpente. Serpente é símbolo de quê, gente? Serpente, sagacidade, astúcia. A serpente, ela espera o momento certo de dar o bote. Ela está ali, à espreita. Satanás é chamado de antiga serpente. A serpente no Éden era o animal mais lindo, mais sábio. Era o animal mais incrível. Satanás não escolheu a serpente para entrar na serpente no jardim do Éden por acaso. A serpente hoje ela rasteja como sinal da maldição, mas a serpente não rastejava. Certo? Mas isso já é outro assunto, outra viagem, né? Vamos voltar aqui. O que eu estou dizendo é que existe um plano, existe um método. Ei, para de ser inocente, cara. Para de ser inocente. Você está achando que Satanás está lidando contigo como se fosse de homem para homem? Não. A mente mais astuciosa do universo. Não estou aqui para provocar medo em você, porque essa palavra ela termina num tom de vitória. Certo? Então não é para colocar medo, porque o perfeito amor lança fora o medo. A gente não foi chamado para ter medo do diabo. Mas aqui diz que nós não também podemos ignorar os seus desígnios. Nós não podemos ignorar o seu método. A forma como ele planeja estrategicamente para nos atingir. Agora vamos então para como esse ataque ele se manifesta. Como que Jezabel, né, simbolizando aí esse ataque demoníaco, como que esse ataque se manifesta tentando parar os filhos de Deus? Provavelmente você já passou por alguns desses ataques aqui, eu já. Então primeiro, vamos para 1 Reis 18, verso 4. Primeiro livro dos Reis 18, 4. Porque quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, quando Jezabel exterminava, mandava matar os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Jezabel tentava o quê? Exterminar a voz profética.
primeiro ataque que vem contra nós é tentando silenciar a nossa voz. Nós proclamamos as verdades de Deus. Olha, o que eu e você falamos tem poder, não por nós mesmos, tá? Claro que é o poder da palavra de Deus. Mas o que a gente proclama, o que a gente fala, o que a gente ensina às pessoas, tem poder para transformá-las. Não é uma palavra qualquer, nós somos embaixadores do reino. Amém? Você no seu local de trabalho, na sua escola, na sua faculdade, até na tua família. Nós pedimos sabedoria a Deus, mas não podemos nos calar. Porque o primeiro ataque de Jezabel é silenciar a voz profética. E quando eu falo aqui voz profética, é a voz dos filhos de Deus. Para que a gente não fale a verdade, para que a gente não diga o que a Bíblia pensa. Você se sente intimidado? Eu já me senti intimidado. Já me senti intimidado várias vezes. Não vou falar nada aqui não, porque senão vai se virar contra mim aqui. E um dos motivos porque algumas pessoas me detestam é porque há 7 anos atrás eu falei algumas coisas e não gostaram. Mas nós não podemos nos calar. Eu trabalho em uma sala com mais 3 colegas, 2 homens e uma mulher. Mas sempre que eu posso, eu estou ali. Eles me veem com a Bíblia. Eles me veem com a Bíblia aberta no momento que eu estou livre. Geralmente no início da manhã, eu tenho tempo livre, eu abro a Bíblia. E um dia desse, um deles disse: olha, Marcos está lendo a Bíblia, viu? E ele fala as palavras de Deus. Eu digo: Senhor, minha responsabilidade está aumentando, me ajuda a ser um embaixador aqui. Aí eu perguntei: vocês já leram a Bíblia alguma vez? E são pessoas assim, religiosas. Elas disseram: não, nunca lemos a Bíblia. Aí eles: e você? Tu já leu essa Bíblia quantas vezes, Marcos? Eu digo: olha, eu não contei, mas eu imagino que eu já li a Bíblia umas 20 a 30 vezes. O quê? Eu digo: mas vocês precisam ler a Bíblia. E ali eu aproveitei para liberar algo de Deus. Porque eu preciso fazer diferença, marcar aquelas pessoas. Na faculdade, eu falei de Jesus para os meus colegas. Eu ganhei pessoas para Jesus na faculdade, apesar de ser um ambiente contrário à palavra, mas eu ganhei. Eu quero ser conhecido pela voz profética. Então, a primeira forma é tentar te silenciar. É você ficar, como diz o ditado, boquinha de siri, calado. Mas não deixe que a voz profética seja silenciada na tua vida. Amém? Não deixe. Deus vai te dar sabedoria para você falar: ah, pastor, mas estão proibindo a gente falar a Bíblia. Eu gostei de uma irmã da nossa célula, ela testemunhando como ela se posicionou no ambiente acadêmico. Ela disse: eu sabia que eu não podia pregar abertamente a Bíblia, com essa história de que o Estado é laico. É laico para um lado, né? Vocês sabem, é laico para o cristianismo, mas para o outro lado não é laico, né? Tudo agora é em nome da cultura. Sabia que o diabo agora é cultural? A roupa que ele vestiu agora é cultura. Gente endemoniada não é mais endemoniada, é cultura. Basta só um crente lá. Eu fico só assim, sabe, com água na boca. Ah, se eu estivesse lá para botar a mão e dizer: capeta, manifesta agora e sai em nome de Jesus, porque não tem resistência ao nome de Jesus. Nós vimos aí no carnaval, cultura. Vocês viram as manifestações culturais? Gente, é espiritual. Satanás sendo glamourizado. As pessoas hoje, dizem que tudo é cultura e tem que ser respeitado e tal. Mas assim, voltando, que eu já não sei mais nem o que eu estava falando. Sim, nas escolas. Então essa irmã disse: olha, Deus me deu sabedoria, pastores. Eu não deixei de pregar o evangelho. Eu não fazia isso de forma direta, mas
Às vezes eu evangelizava às vezes eu alfabetizava com um versículo da Bíblia, com uma música. De vez em quando me chamavam lá na coordenação e tal, mas eu não me intimidei. Que coisa linda, não é? Alguém que não se intimida diante das ameaças à voz profética. Segunda coisa, vamos ver segunda ameaça, como é que ela trabalha? Jezabel, Atalia, intimidando, e essa intimidação gera medo ou desânimo. Vamos ler em 1 Reis 19, 2. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, verso 2. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias. Se você quiser saber o contexto, capítulo 18, Elias tinha invocado o fogo do céu no Monte Carmelo e mandou matar 400 profetas de Baal. Jezabel estava furiosa, porque ela era adoradora de Baal. E ela então mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses. Olha como ela invoca: façam-me os deuses, os capetas, os capirotos, os demônios, o que lhes aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida, como fizeste a cada um deles. Em outras palavras, ela disse: eu vou te matar, Elias, como você mandou matar os 400 profetas de Baal. Eles eram meus protegidos, eles eram meus pupilos. Eu vou fazer isso com você. E na sequência, porque eu não tenho tempo aqui, né, de aprofundar, mas na sequência Elias foge desanimado. Elias foge com medo. Horas atrás, o homem estava uma máquina. O homem era um Rambo espiritual. Quem é da época aqui de Rambo? Arnold Schwarzenegger. Sabe a história de Arnold Schwarzenegger? Disse que uma mulher, né, morreu e foi para o céu. E aí, quando chegou lá na entrada do céu, o anjo disse: olha, aqui para entrar no céu tem uma senha. Mas como você foi muito justa e tal, é só uma história, tá, gente? Isso não aconteceu. Mas como você foi muito justa, a senha é amor. Ela disse: tá bem, então amor, pode entrar. Daqui a pouco ela olha e vê o marido chegando. Ela disse: ele me aguarde. Ele não entra aqui no céu de jeito nenhum. Aí ela foi lá e disse: olá, marido, tudo bom? Tudo bom. Eu disse: olha, para entrar aqui no céu tem uma senha. E é uma palavra. E você tem que soletrar. Você pode dizer assim: Arnold Schwarzenegger. E aí ele foi para o inferno. Mas vamos voltar aqui. Elias, há poucos instantes, tinha sido um valente. Agora, debaixo de uma ameaça, é intimidado. Olha para mim. Eu já me senti intimidado por esse espírito, tentando me calar a voz, mas tentando gerar medo. Quantas pessoas eu já vi assim dizendo: não, eu não vou me envolver muito não com as coisas de Deus, porque a gente se envolve e começa a dar tudo errado. Isso é um ataque de Jezabel, viu? Eu já vi pessoas dizendo assim: não, pastor, porque se a gente servir a Deus, né, começa a acontecer coisa ruim na nossa vida e na nossa casa. Já vi. Eu já ouvi pessoas dizendo isso. Uma intimidação que gera medo, mas às vezes gera desânimo. O medo em Elias provocou desânimo. Às vezes a gente está desanimado e não sabe por que está desanimado. Desanimado para as coisas de Deus, tá? Porque para ganhar dinheiro, ninguém desanima, não é verdade? Mas a gente está desanimado para as coisas de Deus. Porque às vezes nós estamos debaixo dessa pressão, dessa intimidação. Espíritos malignos dizendo: não se envolva. Você vai ser decepcionado. Quantas pessoas não se envolvem na obra de Deus? Porque, não, você vai ser decepcionado aqui nessa igreja. A outra igreja, a outra que você passou. A liderança fez isso, fez aquilo. Fofocaram. E você começa a recuar. Uma intimidação
tentando te paralisar através do medo e do desânimo. E por quê? Porque provavelmente você vai ter que enfrentar. Em qualquer lugar que tenha gente, nós vamos ter que enfrentar a realidade, às vezes, de ser frustrado, de ser decepcionado. Mas você saiu do seu trabalho quando você foi frustrado alguma vez? Não, alguém me decepcionou aqui, vou pedir as contas. Claro que não. Mas nas coisas de Deus a gente faz isso. Faz ou não faz? Sim ou não? Balança a cabecinha aí, feito calango. Porque Jezabel sabe como nos intimidar, sabe como nos paralisar, com medo e muitas vezes com ameaças, mas com desânimo. Uma pessoa às vezes lidera uma célula e a célula não cresce, não rompe. E aí a pessoa diz assim, não vou liderar mais. Gente, essa pessoa, ela passa às vezes um bom tempo para se recuperar. Não, lidar com gente é muito difícil. Tudo isso muitas vezes por trás tem um ataque maligno, planejado para nos desanimar. Terceira coisa, está em Apocalipse. Apocalipse 2, versos 20 a 23. Jesus escrevendo à igreja de Tiatira, é uma das 7 igrejas da Ásia. Não está aí também, tá? Esses versículos aqui não estão projetados. Apocalipse 2, versos 20 a 23. Tenho, porém, contra ti, Jesus está dizendo àquela igreja, o tolerares, que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Olha Jesus. Essa imagem de Jesus a gente não tem muito não. Matarei os seus filhos. Jesus está dizendo. A gente não está acostumado com Jesus assim. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Na igreja de Tiatira tinha alguém que é associado com Jezabel do Antigo Testamento. Não significa que essa pessoa tinha o nome de Jezabel, tá? Mas ela assumiu o papel de Jezabel. O que foi que ela fez? Ela ensinava a igreja a se prostituir espiritualmente. A prostituição aqui, vocês sabem que prostituir é você quebrar a aliança com o seu cônjuge, nesse sentido, né, de adultério, porque aqui a prostituição tem o sentido de adultério, é você trair o seu cônjuge com outra pessoa, que pode ser pago, a prostituição, mas a prostituição pode ser também de graça, certo? Hoje existe a prostituição, né, como profissão, né? Que coisa, né, gente? Mas tudo bem, é uma profissão. Mas aqui prostituição tem o sentido de você trair a sua aliança com Deus, com outras coisas. É uma mistura das coisas de Deus com as coisas do mundo. E tem igrejas que estão ensinando isso. Nós estamos ouvindo, né, várias pessoas, estamos tendo entrevistas, e teve uma pessoa que disse, pastor, a gente quer congregar aqui com vocês e tal, mas quando a gente decidiu congregar, alguém disse assim, não vá para o CCA não, porque lá é uma igreja de libertinagem, permissiva, não foi a palavra libertinagem não, lá é uma igreja permissiva. Uma igreja permissiva é que permite tudo, tudo é normal, tudo é comum. Eu fiquei rindo com ele, né? Eu digo, outros nos dizem que nós somos rígidos demais, né? Ou seja, sempre vão meter a língua em nós, né? Permissivos ou rígidos demais. E assim, queridos, olha, eu tenho consciência que eu e Cristiane, nós temos ensinado a palavra de Deus nesse lugar. E nós não temos dito que pecado não é pecado, pecado é pecado.
Nós não temos torcido a palavra, dizendo que o amargo é doce, que o doce é amargo. Não. Nós temos dito aqui as verdades de Deus. É claro que tem pessoas que ouvem e não praticam. Imagina num grupo de 600 pessoas aqui, que nós temos em média. Claro que vai ter alguém que não obedece à palavra de Deus. Claro que vai ter alguém que dá mau testemunho. Mas não porque eu estou ensinando isso. No caso da igreja de Tiatira, era uma pessoa na liderança que deixava, tolerava. Pode fazer, desde que você dê o seu dízimo aqui, o resto eu não me importo. Nós não somos desse tipo, irmãos. Eu não sou desse tipo. Eu não sou pastor interessado no dinheiro de ninguém. Eu estou interessado na tua vida espiritual. Eu estou interessado que você cresça em Deus. Eu estou interessado que você conheça a Deus. Nós não faremos negociata. Estão entendendo? Jezabel, ela é símbolo dessa mistura. Porque tinha o culto a Baal e tinha o culto a Iavé. Os dois cultos estavam convivendo na mesma época de Jezabel. Adoravam a Baal, adoravam a Iavé. Era uma mistura muito grande. Tanto que Josafá, do reino do sul, o rei, descendente da linhagem de Davi, casou com a filha de Jezabel, Atalia. Josafá, meus queridos. Se você não sabe quem foi Josafá, Josafá foi um grande reformador. Foi um homem de Deus e casou, fez uma aliança com a casa de Acabe. E casou com Atalia. E aí de onde vem essa história? Depois que Josafá morre, o seu filho Acasias vai reinar, mas Acasias é morto. E aí Atalia, então, era a rainha mãe. Então vejam, irmãos, a mistura. Não a mistura das coisas de Deus com as coisas do mundo. Não há. Eu vou dizer isso em alto e bom som. Não há. Não há mistura. Ou nós somos santos ou não somos. Você tem que decidir na sua vida. Eu tive que tomar essa decisão muitos anos atrás. Eu vou agradar a Deus. Eu não vou negociar. Eu não vou rebaixar o padrão. Irmãos, pastor Jaziel falou aqui quarta-feira uns exemplos que ele deu, né, de pastores mau caráter, velhacos, enganadores, mentirosos. Pastor que manda os crentes fazer gato na energia, dá um jeitinho para não pagar imposto, manda mentir. E o pior é porque ele não contou tudo não, mas assim, escândalos. Pastores que adulteram com membros da igreja. Nós estamos vivendo uma época, queridos, terrível. Então, nós temos que discernir por onde Jezabel quer atacar. Então, os líderes de célula que estão aqui, os supervisores, nós pastores, nós temos um compromisso muito alto com a palavra de Deus. E não vamos rebaixar o padrão. Amém? Não vamos. Nós temos um compromisso com a palavra. E eu sei que você quer compromisso com a palavra. Na verdade, você quer agradar a Deus. Você quer obedecer a Deus. Eu sei disso. Então, se você quer, nós estamos juntos. E com a graça de Deus, não é na força do nosso braço, com a graça de Deus nós vamos agradá-lo. Amém? Terceira forma que Jezabel ataca. Essa vai ser a primeira parte, tá, da mensagem. Parte 1. 1 Reis 21. Primeiro livro dos Reis, capítulo 21. Versos 5, versos 6 e 7 e o 25. Olha que mulher terrível. Deixa eu contar o background aqui, né? o pano de fundo da história. Acabe, ele era uma marionete nas mãos de Jezabel. Acabe era o tipo de homem que era, como diz o meu amigo Kleberson, manicaca. Se você não sabe o que é uma manicaca, pergunte a ele, que ele é especialista nesse conceito, né? nesse termo. Mandado. Ele era um fantoche, uma marionete. Vamos usar
o nordestinês, um mamulengo, nas mãos de Jezabel. Um dia, Acabe passou por uma propriedade muito bonita em Jezreel. Era uma plantação de uvas, uma vinha. Só que essa vinha tinha dono, era Nabote, o dono da vinha. Acabe botou o olho no terreno do homem, na propriedade do homem, porque ele era rei. Aí ele foi e disse: Nabote, me vende. Aí Nabote disse: não, eu amo esse lugar, eu amo esse pedaço de terra, eu não vou vender. E ele não era obrigado a vender, apesar de ser o rei que estava pedindo para ele vender, mas ele não era obrigado pelas leis. Acabe fica como uma criança, desgostoso, amuado, amufinado. Fica lá triste, né, no cantinho. Porém, vindo Jezabel, olha só, que cena. Um homem criança, um homem mimado. Porém, vindo Jezabel, sua mulher, ter com ele, lhe disse: que é isso que tens, filhinho? Bem, assim tão desgostoso o teu espírito, e não comes pão. Ele nem comendo estava. Ficou lá o bichinho, né, amuado. Jezabel olhou e disse: o que é que você tem, Acabe, que você está tão desgostoso, não quer nem comer? Aí ele diz: porque falei a Nabote, o jezreelita, e lhe disse: dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, dar-te-ei outra em seu lugar. Ele queria fazer uma troca. Porém, Nabote disse: não te darei a minha vinha. Agora ouve Jezabel aqui. Porque, queridos, veja, Jezabel não significa que é só mulher que faz isso, não, tá? Tem homens também que fazem a mesma coisa. Então, aqui não é a questão de ser homem ou de ser mulher, tá? Homens também manipulam com interesses por trás. Então, homens e mulheres podem ser manipuladores. E essa quarto ataque de Jezabel é manipulando para continuar controlando. Ela já controla, mas ela não quer perder espaço. Ela quer continuar controlando. Então, por isso ela manipula tanto as situações quanto as emoções. Quantas pessoas manipuladas e controladas por Satanás. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse, olha como ela fala com ele: governas tu com efeito sobre Israel? Em outras palavras, tu és rei mesmo aqui, caba besta? Tu és o rei aqui em Israel? Levanta-te, come, alegre-se o teu coração, porque eu te darei a vinha de Nabote. Veja que mulher. Acabe, come, fica tranquilo, benzinho. Eu tomo conta da situação. E sabe o que ela fez? Verso 21. Ninguém ouve. Verso 25. Ninguém ouve, pois, como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o instigava. É que eu não coloquei todos os versículos, porque é uma história bem longa, mas ela sai dali, sabe o que ela faz? Vai ser a próxima. Tá? Mas antes de ir para o próximo ataque, deixa eu finalizar isso aqui. Ela manipula mais uma vez a situação. Ela diz: Acabe, eu vou fazer o que você quer. Mas não era para agradá-lo. Ela queria manter Acabe em suas mãos. Satanás muitas vezes, irmãos, está nos manipulando. E a gente não está percebendo. Ele fica dando corda, né? Por que você está tão triste hoje? Aí tu fica conversando com a serpente. Ai, estou tão carente, serpente. Parece que você está conversando com você mesmo, mas não é. Tu estás conversando com o diabo. Ai, eu estou tão carente hoje. Ai, se passasse alguém aqui na minha frente. Aí Satanás diz: não se preocupe, eu vou providenciar. É assim ou não é, gente? É ou não é? Aí você: ai, hoje eu estou precisando tanto de dinheiro. Ixi, como eu estou liso hoje. Hoje eu estou sem um centavo, não tenho nada. É o diabo: não se preocupe, eu vou providenciar uma situação, mesmo que seja de desonestidade,
de engano. Mas ele vai, manipulando. Essa história de dinheiro eu lembrei de um irmão lá em São João. Ele fez por inocência, tá? Mas tem crente que faz realmente consciente. Ele era dono de uma vendinha, de um boteco, assim, uma vendinha, não vendia bebida, mas uma merceariazinha, né, que a gente chama de bodega. E aí ele, pastor, posso testemunhar? Você pode, venha, irmão. Aí disse, gente, não é que me pagaram com uma nota de 50, só a metade da nota. Esconderam a nota no meio das outras, eu não vi. Quando eu vi, era um pedaço da nota de 50. Eu disse, meu Deus, como é que eu passo essa nota para frente? Eu não posso ficar com ela. R$50 há 30 anos atrás era uma fortuna. Era uma fortuna. Imagina que o salário mínimo era R$1.000, era R$100 naquela época. Então hoje seriam R$700. Meu Deus, me ajuda. Gente, eu fui lá na Pérola Joias, que era que depois foi Magazine Pérola, né? Fui lá na Pérola Joias, escondi a nota, como fizeram comigo, eu fiz também. Escondi no meio e passei. Gente, a caixa recebeu. Glória a Deus que eu me livrei. Ele contando e eu assim, afundando na cadeira. O que é que esse homem está contando, meu Deus do céu? Peguei o microfone, aí tive que ajeitar, né? Eu tive que... Gente, irmão Antônio, né? Não fez isso por maldade, certo? Ele poderia ter ido no banco e o banco troca notas rasgadas, né? Notas, assim, metade de uma nota. Eu tive que... Mas assim, voltando... Sabia que tem crentes que entram nessa de enganar, de subornar? Por quê? Porque por trás tem um espírito. Vai, faz, é fácil. Aqui é fácil, Acabe. É fácil. Você não precisa sofrer. Para que você está chorando? Para que você está dando desgostoso? Eu vou te dar o que você quer. Vocês estão entendendo, irmãos, como a manipulação muitas vezes é sutil? Eu já vivi isso, gente. Tudo que eu estou pregando aqui hoje, eu já vivi. Eu já vivi manipulação nas minhas emoções. Ai, mas eu estou tão carente. Aí o diabo, olha uma pornografiazinha. Não tem nada demais, é só uma olhadinha, Marcos. Isso há muitos anos atrás, tá, irmãos? Muitos anos atrás. Dá uma olhadinha só, ninguém vai saber. Não precisa nem contar para a Cristiane. Sabe, e isso é Satanás tentando nos mostrar o caminho mais fácil. Assim como Jezabel, manipulando para manter preso. Vocês estão entendendo, queridos? Vocês estão entendendo? Então vamos discernir, irmãos, como que Jezabel está atacando. Não seja manipulado, não queira atalhos, não queira o caminho mais fácil. Nem todos os caminhos levam a Deus. Aliás, só há um caminho que leva a Deus. Não há atalho, é Jesus Cristo. E aquele que quer viver para Deus tem que viver uma vida que lhe agrada. Agora vamos então completar. 1 Reis 21:13. Olha o que ela fez. Então vieram, ela foi lá, convocou os líderes da cidade, que ela era rainha, convocou os líderes da cidade. Vieram 2 homens malignos, sentaram-se defronte de Nabote, chamaram Nabote para uma reunião, e Jezabel lá. Ela já tinha combinado. Vocês vão dizer na reunião que ele blasfemou contra o Senhor. E blasfêmia contra o Senhor é o quê? Sentença de morte. Ele tem que ser apedrejado. Olha aí. E testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo. É 1 Reis 21:13, né? Acho que eu esqueci de dizer a referência. Primeiro livro dos Reis 21:13. Dizendo, olha que as testemunhas disseram: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E o levaram para fora da cidade, e o apedrejaram e morreu. E então mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi apedrejado e morreu. Aí ela diz: Acabe, pode tomar posse da vinha de Nabote, porque eu já resolvi a parada aqui. Jezabel calunia, mentiras e calúnias.
contra os justos. Você tem que estar preparado para pessoas às vezes dizerem mentiras ao teu respeito, calúnias ao teu respeito. Esses dias uma pessoa chegou para mim e disse: pastor, as pessoas falam mal do CCA, né? Falam mal de Jesus, falam mal de Deus. Imagine do CCA, imagine de mim, que sou um comedor de camarão. Chique, né? Mas isso não é nada. Eu disse: não, é porque disseram que o CCA é uma igreja que manipula as pessoas. Isso, irmãos, na fé. Não é descrente. Os descrentes não nos conhecem. Os descrentes só conhecem o CCA por você. Você é a carta viva que fala quem somos nós. E geralmente as pessoas não crentes, elas nos admiram, elas têm um bom conceito, sabia? Mas os crentes, e eu não vou especificar nada, não quero entrar em detalhes, porque esse não é o objetivo, mas os próprios crentes falam mal. Eles nem sabem quem somos, eles nem sabem a nossa história, nunca conversaram comigo, com Cristiane, mas dizem mentiras. A pessoa diz assim: não, porque o que falaram é que o senhor e a pastora são 2 urubu em cima de carniça, quando chega uma pessoa rica no CCA. Eu tive que rir, gente. Ai, Jesus me lembrou de onde foi que nós começamos. Num bequinho estreito, escuro e fedorento. Foi lá que o CCA nasceu. Numa casa que nem cadeira tinha para eu sentar. Uma casa cheia de demônios. Foi lá que a palavra foi pregada pela primeira vez. E quando eu entrei no meu Uno Mille, eu fui saindo e questionando: Jesus, por que você não me levou para os universitários dessa cidade? Eu sou professor, eu tenho pós-graduação, Jesus. Por que você não me levou para as pessoas de classe média? Eu sou de classe média, Jesus. E eu estava no sinal ali, em frente à kitnet, com o carro parado. E Jesus disse: porque eu estou te ensinando que eu amo qualquer pessoa. Qualquer pessoa, Marcos. O CCA vai ser uma igreja de todas as pessoas. Você começa com eles, os desprezados, os que não são nada. Você começa com eles, e eu vou te dar quem eu quiser te dar. Então, queridos, mentiras e calúnias vão sempre ser ditas. E eu ri. Eu disse: Satanás, essa daí foi a mais ridícula que você podia inventar. Que eu estou atrás das pessoas por causa do dinheiro delas. Eu tive que rir na cara do diabo, gente. Porque eu tenho minha consciência limpa diante do Senhor. Que eu trato todas as pessoas do mesmo jeito. Mas, voltando aqui, ela levanta falsas testemunhas para alcançar o seu objetivo. Essa é uma manipulação muito pesada. É claro que nós temos os nossos erros, tá, irmãos? Eu não estou aqui isentando o CCA de erros. Nós já erramos. Erramos com liderança de célula. Nós já erramos com pessoas. Já erramos. E quem não erra? Nós já erramos com romance real. Certo? Mas admitimos os nossos erros, nos humilhamos e pedimos perdão e voltamos atrás. Então, eu estou com a minha consciência limpa, que dos meus erros eu reconheci, voltei atrás, pedi perdão a quem eu tinha que pedir, de qualquer exagero que tivesse havido, excesso de zelo, porque nunca fizemos com maldade. Talvez um excesso de zelo, por ver a pessoa, crescendo espiritualmente, sem se desviar, um excesso de zelo. Mas tem gente que não entende excesso de zelo, entende como manipulação. Então eu tenho sido muito, muito criterioso hoje, depois da pandemia. Eu acho que a pandemia foi um marco aí, antes e depois. Eu e Cristiane, eu sempre converso com ela, as pessoas são livres para ir e vir.
Quem quiser sair do CCA, eu abençoo na hora. Eu não estou mais com burnout, pronto. Agora que eu estou numa boa, eu oro e libero, porque eu não sou dono de ninguém. Eu não mando na vida de ninguém. As pessoas são livres. Estão entendendo, queridos? Mas Jezabel não. Ela quer manipular, mas ela quer também levantar calúnias e mentiras. Mas o que disserem, que seja mentira. Sim ou não? Se falarem alguma coisa, que seja mentira. E por último, vamos terminar aqui com o último ataque para a gente orar. Primeiro livro dos Reis, 21. Segundo Reis. É o penúltimo, tá? Segundo Reis 9:30. Agora vamos para Segundo Reis. E eu vou terminar aqui nessa primeira parte para a gente orar. Segundo Reis 9:30. Vamos lá para o contexto. Acabe já tinha morrido, o marido da sujeita já tinha morrido. Acasias, seu filho, tinha acabado de morrer um dia antes. Imagina comigo, para você entender a cena, tá? Eu gosto de contar o contexto, porque você entende a cena. O marido tinha morrido já há algum tempo. No dia anterior a esse versículo aqui, o filho tinha morrido e tinham acabado de enterrá-lo. Beleza? Deus levanta um homem chamado Jeú. Jeú é ungido rei. E Jeú entra em Jezreel. Jezabel estava numa parte alta, no primeiro andar. De longe, ela olha e diz: quem é que está vindo? Os servos, é Jeú. Aí ela se prepara. Por quê? Porque Jeú tinha acabado de matar o filho dela, por ordem de Deus. Aí, quando Jeú chega, ela diz: bonito, né? Você matando o seu senhor. Só que a cena é a seguinte: tendo Jeú chegado a Jezreel, segue comigo aí, tá? Segundo Reis 9:30. Jezabel soube. Então, se pintou em volta dos olhos, enfeitou a cabeça e olhou pela janela. Não estou falando contra a maquiagem aqui, tá? Nem se preocupem, mulheres que usam rímel. É o que mais? Base, blush, lápis, rouge. Vocês usam rouge ainda? Não. Não, né? Maquiagem. A questão aqui não é a maquiagem, tá? Eu gosto quando Cristiane, ela se arruma, quando ela se maquia, eu gosto, né? Um bom perfume. Ai, como é bom. É bom cheirar um cangote com perfumes francês, é bom demais. Ixi, meu Deus do céu. Arrepia o outro e me arrepia também, né? Cristiane tem um perfume que quando ela coloca, eu digo: ai, meu Deus, me segura, Jesus. Então a questão aqui não é maquiagem, certo? Não é se enfeitar. O que eu vi aqui, sabe o que é? Orgulho. Uma fortaleza de orgulho nesta mulher, que era para estar chorando, porque alguém querido dela morreu no dia anterior, mas não. Ela se pinta, ela se enfeita e olha pela janela e diz: quem és tu, Jeú? Um orgulho para manter uma posição. Queridos, essa é uma manipulação que não podemos aceitar. Eu tive que vencer o orgulho. Eu nunca contei isso, sabe? Mas Deus usou a pandemia para quebrar o meu orgulho. O coronavírus, liberado lá de Wuhan, na China, foi mandado com uma missão para mim. Se foi criado em laboratório ou não, né? Eu acho que foi, tá? Então, mas vamos lá. Quebrou o meu orgulho. Sabe, porque muitas vezes a gente acha que tudo isso está acontecendo por causa de mim. Eu sou bom, eu prego, eu canto, eu sou o cara, né? Eu assobio e chupo cana ao mesmo tempo. Eu sou o pastor. E quando entrou a pandemia, né? Marcos Albino já ouviu essa história trocentas vezes,
que a gente vinha para cá, para o culto online, ele lá com o Cristiano e os meninos no escritório, e eu olhava para aquela janelinha aqui, isso aqui vazio, sem ninguém, escuro, num domingo, sem ninguém. Um dia Deus me disse daquela janela: sou eu que mantenho esse lugar. Não é você, Marcos. Não é a tua sabedoria, não é a tua retórica, não é a tua inteligência, não é porque você tem 2 faculdades, não é porque você tem 3 pós-graduações, não é o MDA que sustenta. Quem sustenta sou eu. E eu parei tudo para te mostrar o que é que eu faço. E foi incrível porque durante o tempo de pandemia, as entradas da igreja não caíram. Caiu depois que a gente voltou. Foi interessante. As entradas financeiras se mantiveram. Deus estava me mostrando. O meu orgulho não sustenta nada. Eu não posso ficar mantendo uma posição. Essa mulher aqui era para estar de luto, chorando, mas está em uma janela, com a cara pintada e com a cabeça enfeitada, confrontando Jeú. Entendem a cena? Que não tem a ver com maquiagem, tá? Volto a repetir, nós somos a igreja de usos e costumes. Mas isso daqui me representa o orgulho. E o orgulho precede a queda. Aí Jeú disse: joguem a desgraçada daí de cima. Gente, ela era tão malquista, ela era tão indesejada, que os próprios servos dela estavam lá com ela no quarto. Jogaram ela. E a Bíblia diz que ela morreu da queda. E Jeú subiu, ficou lá um tempinho, disse: agora voltem, vamos enterrar aquela maldita, porque ela é filha de rei, merece um enterro. Quando chegaram lá, a Bíblia diz que só tinha as mãos e os pés, porque os cães tinham comido Jezabel. O orgulho, irmãos. Nós não podemos ser manipulados no orgulho. Amém, gente? E por último, para a gente orar, uma perseguição massiva. E aí é o versículo que eu li no início e a gente encerra aqui. Uma perseguição na tentativa de nos parar de vez, ou nos levar ao esfriamento, ou à apostasia. Então eu volto para o texto que nós começamos, 2 Crônicas 2, 22, 10. Quando Atalia, mãe de Acasias, soube que seu filho estava morto, mandou matar toda a família real. Nós vamos orar nesse momento. E eu vou orar por discernimento espiritual aqui. Fique em pé, por favor. Vamos orar por discernimento espiritual. Senhor, abra os nossos olhos para nós discernirmos